Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Hoje, no dia 9/5, vamos começar mais uma reunião da comissão, uma reunião extraordinária. A gente vai fazer a análise da documentação enviada pela chapa. É na luta que a gente se encontra. E aí o Batista, Emílio, ficou como relator da solicitação enviada pela chapa. Então, vamos lá. Luana, só desliga o microfone, por favor. Tá ligado? Ai, meu Deus, desculpa. Pronto, Batista, pode ficar à vontade. Posso começar, minha querida? Pois bem, boa tarde a todos. Meu nome é Batista Emílio, sou secretário da Comissão Eleitoral do DCE e fui sorteado para ser o relator do pedido de flexibilização da composição da chapa pela chapa intitulada É na Luta que a gente se encontra. Esse processo foi pedido pela estudante Emanuele Albuquerque Chaves, do curso de Educação Física, e aqui eu vou apresentar para vocês o meu relatório, a análise e o meu voto. Como foi que eu julguei. Então vamos lá. Vou pular logo para a análise. Aqui nesse relatório é mais a apresentação, né? A pessoa que pediu, que no caso foi Emanuele, como eu citei anteriormente, e ela pede a alteração do requerimento mínimo para a composição e inscrição de chapa para um representante por campus nas respectivas diretorias de campus. E aqui eu passo para a análise do mérito. Então, eu coloquei que, considerando o cenário atual devido ao advento da Covid-19, é uma necessidade de adaptação de normas e métodos sociais para a adequação da conjuntura. Porque é aquela coisa, na minha visão, né? Eu vi que é complicado o estatuto da forma como ele se encontra. O estatuto é de 2007, 2006, se eu não me engano. É um estatuto obsoleto e que, devido à problemática da pandemia, devido ao cenário que a gente encontra, então, a gente seguir à risca é complicado, muito complicado. No entanto, não estou dizendo aqui que a gente não deva seguir ele. Porém, há necessidade de fazer algumas adaptações. Nesse sentido, como forma de resolução da demanda que enfrentamos, é necessário o comparativo de normas dos diversos ramos de direito para que, em sua melhor interpretação, possam ser usados como base na tentativa de encontrarmos um resultado, através da analogia dos costumes dos princípios gerais de direito. Então, para isso, eu pesquisei, né, fui atrás, e encontrei 2 artigos interessantes acerca do tema. Eu não sou da área de direito, eu confesso que eu sou leigo, mas eu fui atrás, né, da literatura que abarca a temática para eu ter um embasamento, assim, para também não ser uma coisa de boa, para dizer, eu voto sim, eu voto não, e pronto, acabou. Não. Tem todo eu fui atrás, né, de algo que me sustentasse, algo que sustente a minha proposição aqui. Então, para tanto, na presente análise, não poderia deixar de lado uma corrente doutrinária que deu base, como eu disse, para as diversas situações durante esse período pandêmico, na elaboração de atos normativos e regulamentadores, que trata-se do direito administrativo da emergência. E aí, né, partindo como base esse direito administrativo da emergência, eu fiz a minha sustentação baseada nesse artigo. E uma coisa que eu devo atentar aqui a vocês é o seguinte, que o próprio COEB, ele elegeu essa comissão eleitoral com falta, porque se a gente fosse seguir ao pé da letra o estatuto como ele se deve, não era nem para a gente estar aqui, não era nem para a gente estar aqui posto como comissão eleitoral. Por quê? Porque no COEB, no estatuto, na verdade, lá tem dizendo que tem que ter 2 membros por campi. Então, tem que ter 2 de Campinas, 2 da Água Seca, 2 de Capolé do Rocha, 2 de Monteiro, 2 de Araruna. E
na nossa comissão, devido ao cenário pandêmico, isso foi votado por unanimidade, que, devido à situação que enfrentamos, como forma de flexibilizar, então a chapa ela é composta por apenas 5 membros votados, deliberados no próprio COEB. E partindo aqui para sustentação, para fundamentação teórica, por assim dizer, então nessa diação é necessário prezar analogamente pelo princípio da reserva do possível, levando em conta que se tornou impossível da aplicação às regras legais e infralegais concebidas para uma situação fática de normalidade. O Justin Filho, 2020, ele coloca isso. Já partindo para a conclusão, eu vejo que, se não homologar essa chapa, apesar dos vícios que tem que ser sanados, não estou dizendo que vamos deixar passar de bolo, não. Há vícios que devem ser sanados na própria chapa, questão de documentação, questão de elementos básicos necessários para serem avaliados por nós. Mas o total impedimento dessa chapa vai acarretar problemas maiores, porque é uma necessidade da comunidade estudantil da UFPB que se tenha um DCE ativo. A gente precisa de um DCE ativo para defender os nossos interesses perante os conselhos superiores da universidade, o CONSUN, o CONCEP, o Conselho Curador, enfim, as mais diversas ocasiões que necessitem da presença do estudante, do representante estudante que tenha direito à voz e voto. Então, é necessário que essa chapa, que esse DCE ele se reative. Para também uma necessidade de fazer a adequação do estatuto. Através do quê? Através do Congresso interno. É necessário que se tenha um DCE ativo para fazer todas essas, sanar os vícios que nós conhecemos, questão questão financeira, a questão administrativa, entre várias outras coisas que devem ser sanadas, além da própria chapa. Então, é preciso também a gente olhar por esse lado, que não é fácil. Não é fácil, eu admito que não é fácil tentar uma chapa diante do que a gente vem vivendo. E é um fato que se destaca a inexistência, né, do próprio DCE há mais de 3 anos. Então, aqui é nítida a situação da limitação das capacidades dos estudantes desse período para a concepção de chapa. Ora, a suspensão das aulas impossibilitou a visitação dos campos dessa entidade, bem como o contato com os diversos estudantes de nossa entidade. Então, eu faço uma citação direta dos ensinamentos do constitucionalismo Marco Antônio Sevidanes Mata, que ele diz, né, ele fala sobre a reserva do possível, que é a jurídica. Ele faz uma observação acerca do administrador público. Então, como eu disse anteriormente, é uma analogia, não é que é uma analogia para efeito de comparação. E nessa mesma essência dispõe Justin Filho, indo em concordância com o Marco Antônio. Então, como eu disse também anteriormente, o COEB, quando nos escolheu para ser a comissão eleitoral, dispensou a composição mínima estatutária. Então, por si só, como eu disse, essa comissão eleitoral, por si só, se for pegar pelo pé da letra, não era para ter a gente não era nem para estar aqui. Nessa tarde de domingo, Dia das Mães, não era nem para a gente estar aqui reunido. Então, por tudo que foi exposto, fica nítida, como forma de contenção de danos aos estudantes, a necessidade de provimento parcial do respectivo requerimento, no sentido de homologar a respectiva chapa. Então, tendo em vista a natureza da solicitação, considerando a premissa de que a emergência exige providências práticas e concretas imediatas, cujo fundamento de validade reside na inviabilidade da manutenção da aplicação do direito anterior, o meu parecer de Batista, é pelo provimento parcial, pois para alterar uma disposição estatutária compete ao Congresso interno, como eu disse anteriormente, citei lá acima. E nesse presente pandêmico, no período pandêmico, né, pelos motivos sou de parecer favorável à homologação da chapa intitulada na luta que a gente se encontra com sua atual formatação. Porém, parcial, por quê? Porque tem que sanar os vícios. Tem que sanar
a composição dos membros de Lagoa Seca, se eu não me engano. Tem que sanar a questão de documentação, porém, impedir na sua totalidade essa chapa acarretará um problema enorme para os estudantes. Como eu disse, é mais de 3 anos sem DCE, e se a gente continuar nesse marasmo, assim, se a gente continuar sempre nessa, impondo barreiras, quem vai se prejudicar é quem vai ficar. No meu caso, que eu vou sair agora. Vou sair da UEPB nesse período. Mas quem vai ficar vai sofrer as consequências de mais um ano, de mais um período, mais períodos sem um DCE ativo. Então, diante do exposto, voto para que a comissão adote o presente parecer e submeto a este colegiado. Esse é meu voto, salvo o melhor juízo. E é isso, Emílio. Então, eu já dou o meu voto, já para começar, né? O meu parecer, ele é favorável em partes. Concluo minha fala. Pronto, obrigada, Batista. Pois não, Caco, você quer falar? Antes de passar a palavra para a Lúcia, eu me pedi só para a Batista me mandar a cópia do voto, se puder ser no grupo, se for link, alguma coisa. Eu mando. Queria ler, por favor. Eu mando. Vou mandar no grupo agora. Emily. Pois não. Oi, Luana. Eu queria só dar opinião que ficaria mais... Agora era para ter falado antes, mas seria melhor ter mostrado essa documentação para a gente, né, de que faltava, e apresentar essa resposta da chapa, né, de trazer essa documentação e os componentes de chapa, para que a gente sanasse, a partir disso, esse parecer. Mas, assim como já foi lido por Batista, acho que a gente poderia iniciar voltar iniciando com isso agora, mas vamos ver aí. Eu deixei no grupo, eu coloquei no grupo aí, viu, Luana? Eu vi, Batista. Tá aí já, e você pode... Luana, porque as documentações o parecer sobre o requerimento. O parecer sobre o requerimento dela, de flexibilizar a composição total de chapa. O pedido, no caso o voto de Batista, que é relator, ele foi relator do requerimento de flexibilização do número de componentes. Porque, né, como a representante da chapa afirmou no requerimento, nós estamos sendo burocráticos demais por estar seguindo o estatuto. Segundo ela, estamos sendo burocráticos. Então, se uma pessoa diz que a gente é burocrático por seguir o estatuto, já dá para entender qual é o nível da pessoa. Vamos lá. Com licença. De acordo, Lúcia. Com licença, gente. Lembrando que o pedido foi flexibilização de composição da chapa para que haja, no mínimo, um representante por campus na diretoria dos campos, certo? Esse pedido, segundo o relator, Batista vai explicar melhor, ele não deferiu esse pedido, ele só flexibilizou a homologação da chapa, não é isso, Batista? Ele não deixou muito claro isso, né? Ele falou que houve ele falou que a admissibilidade é parcial, ele diz ali a admissibilidade parcial, mas ele fala da homologação. O pedido não é sobre a homologação, o pedido é para que seja possível a chapa ser composta por menos de 55 membros. Aí fica bem complicado de lidar com o voto do relator dessa forma. Eu estou lendo aqui o voto aqui agora, eu entendi o seguinte, eu não sei se o Batista concorda com isso. Tem uma parte aqui que ele está dizendo que, aqui ó, após o procedimento de praxe, essa comissão elaborou e publicou o respectivo edital de convocação, obtendo apenas a inscrição de uma chapa. Saliento que a chapa requerente apresentou o nome de 55 membros dos mais diversos cargos, deixando apenas de atender na forma que prevê o artigo 12 do parágrafo 1º do supracitado regimento. E aí, mais para baixo, ele pede a homologação. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Tendo em vista pronto, deixa eu pular essa parte. Pois alterar a disposição estatutária compete ao Congresso Técnico. Todavia, neste presente momento pandêmico, pelos motivos retos, alguém revogou o acesso aí, eu não estou conseguindo acessar. Deu seu acesso. Está apresentado na tela, Caco. Está na tela. Porque eu estava com pelos acesso motivos aqui, retos, sou de parecer favorável à homologação da chapa intitulada na luta que a gente se encontra com sua atual formação. Ou seja, ele admite então, pelo que eu entendi, houve a inscrição dos 55 membros para os mais diversos, mas que admitindo a formatação da forma que foi feita o pedido de inscrição de chapa. Foi isso que eu consegui entender. Assim, os 55 homologando a chapa. É isso, Batista?
Como tem os 55, né, tem um número, o número mínimo, né, para composição, é evidente que tem problemas a serem resolvidos, questão de documentação, como todos viram ontem. Eu não estou dizendo aqui que é para passar por cima, como eu disse no meu voto, não é para passar por cima, não é, vamos homologar, vamos passar, não. É somente uma questão de, como é que eu posso dizer, de adequação, de adaptação, né? Um prazo aí para esse pessoal sanar esses vícios, para que possa. E se impedir totalmente a gente seguir a risca do estatuto, então é melhor desfazer essa comissão, como eu disse, é melhor desfazer, porque a gente tá aqui, só o fato de a gente estar aqui está errado. Então, se a gente for muito burocrático, nós mesmos, a gente pode incorrer em erros. A minha visão é essa. Não é uma homologação total, é parcial no sentido de que esse pessoal deve fazer essa observância para fazer essa sanação desses erros. Entendeu? Pronto. Posso Gente, falar meu voto? Certo, pode sim. Gente, deixa eu só fazer como é que a gente vai fazer a organização desse processo, tá? Lucien, ele tem um voto, ele quer dar a justificativa do voto dele e tudo mais. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro a gente ouvir a justificativa de Lucien e tudo mais, e depois, caso alguém também queira pedir inscrição de fala, a gente faz, e depois faz o voto geral, certo? Da questão do parecer. Não, Emily, está errado. Isso aqui é um julgamento. É um julgamento colegiado. Todo mundo tem que falar seu voto de forma expressa. Se vota conforme o relator ou se vota de forma contrária justificando. Isso aqui é um voto, isso aqui é um colegiado. A gente tá atuando aqui como um julgamento num colegiado, tá? Não é assim de só dizer que concorda ou discorda, não. Todo mundo tem que votar e todo mundo tem que expressar seu voto. Mas eu não disse isso, Lucien. Eu disse o seguinte, Não, eu disse você falou que eu vou justificar e depois todo mundo vai fazer o voto. Não, eu vou fazer meu voto agora e cada um que for falar vai fazer o seu voto. Também, ok, você faz do jeito que você achar melhor. Eu estou dizendo assim, caso alguém também queira fazer algum comentário a respeito, fique à vontade, tá? Mas vamos lá, Latencista, pode fazer aí sua justificativa de voto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Feliz Dia das Mães. A todo mundo, para as mães de vocês. No domingo de Dia das Mães, a gente tendo que fazer essa reunião aqui para analisar um pedido. Eu vou apresentar meu voto. Por gentileza, pode tirar o voto Batista? Para eu colocar o meu na tela. Para aí o compartilhamento, por favor. No domingo de Dia das Mães, nós temos que vir aqui para fazer um voto, para deliberar sobre um requerimento. Um requerimento enviado 20 minutos antes do fim do prazo de inscrição. 20 minutos antes. 11h39 da noite do dia 7 de maio de 2021. Isso é simplesmente patético. O negócio é 7 dias de regimento publicado, de edital publicado, 4 dias de abertura de inscrição, para 20 minutos faltando para acabar, vir a pessoa fazer um requerimento desse, pedindo que a gente contrarie o estatuto. Antes de ir para o meu voto, vou falar só algumas coisas aqui, né? Que Batista falou na fala dele, que se fôssemos seguir o estatuto na sua conformidade, não estaríamos nem aqui, porque o estatuto ele diz que a comissão deve ser composta de 5 membros e 2 membros por camp. Isso foi discutido no COEB, isso foi muito bem discutido no COEB, foi bem justificado no COEB. E o COEB percebeu que não, por a eleição ser online, não presencial, não é necessário os membros de campo, porque os membros de campo, o que é que eles iam fazer? Eles iam nos seus campos cuidar das urnas e cuidar dos votos em seus campos. Sendo a eleição online, a comissão conduzindo a eleição online não tem necessidade, por isso que o COEB admitiu. Então não tem isso de dizer que a comissão devia estar aqui, porque não tem esses 2 membros de cada campo. Então, aí temos a questão do voto do relator, né? Que o voto do relator, ele fala de uma admissibilidade parcial pela homologação da chapa, sendo que o pedido, como eu falei, o pedido não é pela homologação da chapa. O pedido é pela contrariedade ao estatuto. O pedido é para que a gente relativize um artigo explícito do estatuto, e o artigo ele diz que a diretoria executiva deve ser composta de tais membros, ponto. E lá no parágrafo único ele diz: todos os membros da diretoria devem ser eleitos, ponto, tá? O pedido é para que a gente contrarie o estatuto do DCO-EPB. Como o relator bem falou, e é verdade, cabe ao Congresso interno fazer a modificação do estatuto. Então, se houver gestão ou se houver um COEB que quiser puxar um Congresso interno para que haja a modificação do estatuto, isso aí compete a quem for. Não compete à Comissão Eleitoral, a gente não está aqui cumprindo o papel de
o papel do STF que faz a análise da Constituição. A gente não está fazendo a análise do Estatuto. A gente tem que pegar o Estatuto e seguir ele. E a gente vai seguir o Estatuto conforme o que diz o artigo 19. Então vou começar a ler meu voto. O processo se assenta no requerimento apresentado pela discente Emanuele Albuquerque Chaves, que expõe como representante da chapa na luta que a gente se encontra. O requerimento se divide em 3 pedidos, sendo a rápida avaliação do pedido, garantia de sustentação oral, caso necessário, que não é, porque isso aqui é um julgamento nosso, da comissão, e a flexibilização da composição da chapa para que haja, no mínimo, um representante em cada campus na composição das diretorias de campo. Afirmando a tipicidade do momento que enfrentamos a pandemia, situação extraordinária de aulas remotas, a requerente afirma que a efetivação da composição obrigatória da chapa na forma do Estatuto Social do DCE-UEPB é um ato burocrático e que impede a viabilidade de ter na UEPB uma representação decente. Dessa forma, a requerente, assegurando-se na fumaça do bom direito, afirmando que, por analogia da medida provisória 1046, que fala sobre medidas de direito trabalhista para o enfrentamento da emergência de saúde pública, e da Lei 14.040 de 2020, que estabelece normas educacionais para também lidar com a situação de enfrentamento à pandemia, ela afirma que a chapa possui o direito de que haja flexibilização do disposto do artigo 12, parágrafo 2º do regimento eleitoral. Entretanto, não se sabe se por falta de observação ou de conhecimento, a requerente não percebeu que o dispositivo mencionado, alvo da pretensão de flexibilização para que se facilite o processo de composição da chapa, a fim de assegurar que haja uma participação da chapa no certame, é uma transcrição literal, direta e completa das disposições estatutárias constantes do artigo 19 do DCE-UEPB. A gente pegou o artigo 19 e colocou no artigo 12, parágrafo 1 e 2 do regimento de eleição. O diploma estatutário, que estrutura a composição e define as finalidades e atuações do DCE-UEPB, reformado em 2007 pelo Congresso Interno dos Estudantes do UEPB, dispõe a formação obrigatória da diretoria executiva e dos departamentos, além da representação do corpo discente junto aos conselhos deliberativos superiores, assim como seu parágrafo único determina que todos os cargos da diretoria do DCE-UEPB, ou seja, todos os constantes no artigo 19, são eletivos. Todos os cargos, diretoria executiva, diretoria de campo, Consune, Concep, Conselho Curador, até os departamentos, todos são eletivos, sem exceção nenhuma. Depois que a chapa for eleita, caso essa eleição continue, caso a eleição continue e a chapa tome posse, seja eleito tome posse, não pode o coordenador geral indicar uma pessoa para um departamento. Por quê? Porque o cargo é eleito. Não pode conselheiro pegar e dizer fulano de tal vai para o Concep hoje, fulano de tal vai para o Concep amanhã. Não pode. Por quê? Porque o cargo só é eletivo. Os estudantes de UEPB escolhem. Aquela pessoa vai me representar no Concep, pronto, eu quero ela, ponto. Aí o estudante da UEPB, isso se chama legitimidade ativa, legitimidade direta. A legitimidade desses casos é plenamente e unicamente ativa. Não podendo haver delegações de poder e todos os papéis de representatividade política só podem ser desempenhados por pessoas escolhidas democraticamente pelos discentes da UEPB. Ademais, o capítulo 4, que preceitua a forma como se pautarão os trabalhos da diretoria executiva, é mencionado no artigo 28 que, ao coordenador, à secretaria e ao tesoureiro de campus competirá atuar em seu campo e em sua respectiva área geográfica, fiscalizando ensino, pesquisa e extensão de cada campus, auxiliando os centros acadêmicos no perfazimento de suas tarefas habituais, servindo de elo entre os estudantes daquele campus e a diretoria do DCE, e a constante e progressiva integração entre todos os estudantes do campo da UEPB através de divulgações de intercâmbio científico e cultural. Com isso fica a seguinte pergunta: é possível que um único membro representante no campus exerça todos esses papéis enquanto representante? Caso haja necessidade de disposição de recursos, a diretoria do DCE quiser dispor recursos para o campo para executar alguma tarefa, algum evento, alguma festividade, algum evento cultural acadêmico, um único membro vai ser capaz de coordenar as atividades, fazer o controle financeiro, assinar os documentos, construir os documentos, assinar os documentos, apresentar todos os documentos para que seja feita a devida prestação de contas junto à comunidade acadêmica. Um único membro vai conseguir fazer isso? Aí fica a pergunta aí. Para além dessa análise do artigo 28, voltamos ao 19 do Estatuto do DCE-UEPB, que preceitua a composição completa de uma diretoria, reafirmo, com legitimidade ativa de todos os membros para cumprir o papel representativo. O Estatuto do DCE não preceitua nenhuma relativização, nenhuma possibilidade de não haver um ou outro membro na composição para que as atividades sejam executadas de forma plena e ampla, sem prejuízo à representação decente.
À comissão eleitoral cabe apenas o disposto no artigo 32, parágrafo 6º do Estatuto, não podendo então a comissão fazer relativização ou supressão de qualquer dispositivo do Estatuto Social, correndo o risco de estar confrontando o Estatuto que rege a instituição e que também fala qual o papel dessa comissão. Aliás, quando da posse, a gestão deve pautar-se a conduzir as documentações de eleição para o cartório onde está registrado o Estatuto Social, para regularizar a situação fiscal da personalidade jurídica da instituição. Não é admissível em nenhum cartório que uma eleição seja realizada em desconformidade com as disposições estatutárias. Nenhum cartório vai admitir isso. Nenhum cartório vai admitir receber documento de uma eleição que não foi realizado conforme o estatuto. Então aqui vai ter um problema para a gestão que não vai conseguir se registrar no cartório e não vai conseguir regularizar a situação fiscal desse EPB. Caso o pedido de relativização do disposto do parágrafo 2º do artigo 12 do regimento, que nada mais é, reafirmo, que uma reprodução literal do disposto no artigo 19 do Estatuto, seja acatado pela maioria dos membros dessa comissão, essa comissão estará contrariando o Estatuto do DCE-UEPB e conduzindo uma eleição irregular, ilegítima e incapaz de dar ao estudante do UEPB a necessária e adequada representação discente. A requerente afirma não haver, devido à situação de pandemia, capacidade de acessar os diversos campos, né? Ela afirma lá no pedido dela que, por não haver aulas presenciais e não haver possibilidade de mobilidade de estar dentro dos campos de UEPB, incapacidade ou impossibilidade de estar acessando os estudantes para fazer a plena composição de chapa. Isso seria verdade se a gente tivesse 2007, quando o Estatuto da UEPB foi reformado. Mas a gente está em 2021. A gente tá aqui, eu tô na minha casa, a Emily tá na casa dela, a Batista tá na casa dele, Caco tá em Arara, Luana tá em Lagoa Seca, a gente tá fazendo uma reunião juntos por meio de via remota, por meio de um computador. Eu tô usando uma câmera, eu tô usando um microfone, a Emily tá usando uma câmera e um microfone. A gente tem acesso a meios tecnológicos que facilitam esse contato. A gente não tá presencialmente, a gente não tá em contato presencial, a gente tá em contato remoto, mas estamos conduzindo nossas atividades. E aí hoje, é difícil você encontrar uma pessoa que não tem um celular, um smartphone. É difícil você encontrar uma pessoa que não tem acesso a um computador, que não possa trocar informações, que não tem WhatsApp, que não tem Instagram. Então dizer que é impossível chegar aos campos para compor uma chapa, chegar aos campos que tem 200, 300, 400, 800 milhares de estudantes, dizer que é impossível chegar nesses campos e conseguir 6 membros, 6, para garantir que naquele campus haja a plena e completa representação disposta no artigo 19 do Estatuto, é simplesmente uma falta de vergonha na cara. É uma falta de vergonha na cara. Porque não é incabível uma coisa dessa. Portanto, o pedido nada mais é que um absurdo, inconcebível por exigir que a Comissão Eleitoral exerça um papel de interpretação das disposições estatutárias e que modifique o Estatuto. Se a gente admitir essa flexibilidade, a gente vai estar modificando o Estatuto. Não compete à Comissão Eleitoral modificar o Estatuto do DCE-UEPB. Contornando uma disposição expressa direta que determina a diretoria do DCE-UEPB seja composta necessariamente por 7 membros, e aqui a conta que foi feita para a construção do regimento. O Estatuto, no artigo 19, ele fala 6 membros em cada campo, sendo 2 coordenadores gerais, 2 secretários e 2 tesoureiros, 7 membros da diretoria executiva. Claro, o Estatuto foi reformado em 2007. Se salvo engano, em 2007 a UEPB tinha 4 campi, hoje tem 8. Então, naquela época, a composição era de 31 membros. A composição obrigatória mínima era de 31 membros, sendo 6 em cada campo, 6 vezes 4, 24, com mais 7, 31. Hoje temos 6 vezes 8, 48, com mais 7, 55. Essa é a composição mínima obrigatória disposta pelo artigo 19 do Estatuto do UEPB. Ponto. Não existe outra coisa. Aliás, 55 membros na diretoria executiva. Né? Como a Batista falou aí, a chapa ela tem 55 membros, mas tem outros membros que não são dispostos nem na diretoria executiva, nem nas coordenações de campos. Estão em departamentos e, por isso, não contam nessa conta de 55. Então, se for para olhar para a conta dos cargos obrigatórios, a chapa não tem 55 membros. A modificação estatutária cabe unicamente ao Congresso Interno dos Estudantes do UEPB. Votar pela admissibilidade do pedido é contrariar o Estatuto e, reafirmando, conduzir uma eleição ilegítima, irregular e em desconformidade com o Estatuto. Meu voto é pela não admissibilidade do pedido. E para que seja saneado o problema, para evitar que nosso trabalho seja em vão, para evitar que o DCE continue sem uma gestão, eu acredito que essa comissão pode admitir que a chapa, até o início da campanha eleitoral, apresente os membros necessários para compor, para a composição completa.
sendo um membro para completar a composição do campus 8 em Araruna e 5 membros para completar a composição do campus Lagoa Seca. Não havendo essa composição, vejo como incabível a realização da eleição com a chapa incompleta, já que não será admitido também que a completude posterior dos membros por indicação da diretoria, pois é asseverado que todos os cargos são eletivos e não podem ser ocupados, senão por meio da escolha democrática dos estudantes do EPB. É o voto. Caco, Araruna tá completa não, Araruna tá com 5, não, Emily, Araruna tá com 5 membros. Tá completo, Lúcia, E mandaram qual é a que tá com 5 documentação. membros? Mandaram a documentação Araruna agora, Não, até o dia mandaram a 9. documentação de Araruna com mais um membro? Sim, mandaram. Só falta o campus de Lagoa Seca Então com 5 pronto. membros. Aí a parte a parte aqui da composição de Araruna já fica completo aí. Foi fácil, né? Acharam mais um, foi fácil. Agora tem que colocar os 5 membros de Lagoa Seca para completar. Não é admissível uma chapa que não tenha a composição completa conforme o estatuto, o artigo 19 do Estatuto do CEPB. É meu voto. Ponto. Pronto, obrigada, Lúcia. Lúcia, se tu puder parar o compartilhamento aí. Bom, gente, seguindo a ordem, né, certo, que foi até solicitada por Caco, a gente pode agora passar para a Luana. Eu queria falar antes, ou então eu queria dar o meu voto antes, eu não sei se eu posso. Emily, é melhor, como tu é presidenta, o voto final. Tranquilo, o voto, Emily. É melhor o voto. É porque eu queria A dar minha presidente opinião, sabe? só vota em caso de empate. Mas eu queria dar minha opinião. Sim, a Então, opinião tudo bem, mas seu voto é só no final. então, pronto. Então, eu vou dar uns 2 minutos aqui para dar minha opinião a respeito desse parecer, certo? Rapidinho. Bom, gente, o que é que acontece? O pedido dessa chapa, novamente, eu reitero para as pessoas estarem bem informadas, é a flexibilização da composição da chapa para que haja no mínimo um representante por campus nas diretorias dos campos, certo? Em seguida tem que a comissão eleitoral paute de forma extraordinária, que é o que já aconteceu, e caso haja necessidade, convoca-se a chapa para sustentação oral, que eu acho que não vai ser necessário, certo? A gente já está defendendo aqui essa pauta. É o seguinte, a chapa, ela completou os membros de cada campus, então não tem como a gente flexibilizar um membro para cada campo, porque praticamente para 7 campos, praticamente não, para 7 campos a gente tem os 6 membros completos. Só está faltando mesmo Lagoa Seca, os 5 membros, tá certo? Então, essa flexibilização para um membro na chapa realmente é uma coisa que não tem como a gente acatar isso, porque, como o Lucien disse, a gente está indo contra um estatuto, que realmente a gente tem que seguir a comissão aqui, ela não cria suas próprias regras, a gente faz de acordo com o que está no estatuto. Então, realmente, nesse sentido, não tem como a gente acatar isso. Mas eu acredito sim que tem como a chapa, a gente pode fazer o seguinte, de acordo com esse pedido, a gente pode dizer, a chapa, ela não vai acatar esse pedido de um membro para cada campus, mas a gente pode fazer de maneira similar, a gente pode acatar a homologação da chapa faltando 5 membros, ou seja, a flexibilização seria para esses 5 membros faltantes. Então, seria esse tipo de flexibilização que eu queria impor aí. E eu não sei, a gente pode até debater essa sugestão do Lúcio, eu achei muito boa. Eu sinto que é necessário, além de ser necessário, é estatutário, que a gente tenha outros membros nos outros campos, nos campos 2. Mas aí vem um problema, Lúcio, com essa sugestão. E se a chapa não trazer esses membros até o início da campanha? Existe, né, qual seria as consequências? A gente seria impugna. Impugnação. impugnação de chapa? Impugnação, simples. Pronto. Então, eu queria ver aí a opinião de vocês. Mas eu acho que dá para fazer nesse sentido, a flexibilização dos 5 membros, certo? Tendo em vista as dificuldades. A gente fala que é fácil, mas eu não sei, a gente não está nessa batalha aí, quem estão nessa batalha é eles. Então, eu acho que dá para fazer essa flexibilização dos 5 membros restantes. Mais alguém quer expor a opinião antes da gente fazer a votação? Caco, abriu o microfone? Falta Luana, o voto dela e o meu pra gente. Concordo, viu, Emily, com sua opinião. Eu vou mesmo. Quando eu escrevi o parecer, quando fiz tudo isso, é nesse entendimento. Eu posso ter me expressado errado, isso aí posso ter falado de uma maneira diferente, mas o entendimento vai de acordo com essa opinião aí que Emily citou. É isso que eu pauto na minha relatoria. Pode continuar, Emily. Luana e depois Caco. A gente faz a votação.
Só um segundo. Luana, antes, o Emily, no caso aqui, temos o voto de Batista que foi é, parcialmente acatando o pedido, né, de forma aí que não ficou muito, não ficou tão explícito, não deu para compreender. Parcialmente ele diz que a gente deve homologar a chapa, sendo que não foi o pedido, e não fala nada sobre a questão do restante da composição. Então fica aí subentendido que ele concorda com a flexibilização, né? Pela admissão admissibilidade então você admite o pedido de flexibilização do número. Isso, pronto. Então pronto, a presidente aí deve organizar os votos. Temos um voto aqui do relator a favor do pedido e o meu voto contrário ao pedido. Batista, seria muito bom se você expressasse o seu voto mais claro. Eu entendo que existe uma definição aí, mas assim, você disse que é a favor da flexibilização, aceita o pedido do relator, mas você justificou o pedido da requerente, que você o relator é ele. concorda com as minhas ideias. O pedido da requerente, o relator é ele. Deixar de forma clara, para deixar de forma bem explícita agora, já que está gravando, eu, Batista, relator do pedido do processo 001/2021, voto pela admissão da flexibilização da composição da chapa para que haja no mínimo um representante por campo nas diretorias. Porém, aí fica como é que eu posso dizer, os requisitos, né? Que essa chapa ela sane esses vícios até, pronto, o que o Lucien falou aí, a questão para eles fazer essa colocação, né, desses membros faltantes até antes do início da campanha. Peraí, Batista, aí tu tá mudando o voto agora, já tá havendo uma mudança de voto. Você Vamos tá fazer o mudando seguinte. o voto, o pedido é simples, Batista. O pedido é simples, é a admissibilidade vamos do pedido. fazer o seguinte. A relativização Vamos dar continuidade. Batista, vamos dar continuidade. Luana vota, eu voto e ao final a gente congrega um acórdão. Não, mas a questão é que o voto, se você for contrário, bom, beleza. Mas se você for favorável, voto com o relator. Aí o voto do relator ele não tá explícito. Como é que você vai votar em conformidade com o relator se o relator não deixou explícito o voto dele? Então, mas aí cada um faz as disposições de motivos e ao final modula o acordo. Um acordo vai ter que ser modulado, porque com uma decisão colegiada. Então já que é para ou sim ou não, não tem espaço para parcial ou não parcial, então eu voto pela flexibilização da chapa. Ponto. Acabou. Pronto, definido. O relator vota pelo confronto ao Estatuto DCE-EPB. Eu voto pela a correta admissão do Estatuto DCE. Tá? Eu voto em contrário ao relator. Aí fica definido. Já tem aqui 1-1. Já tem 1-1 aqui. Luana? Ok. Então, boa tarde, né, a todos e todas. Também não queria estar aqui dia de hoje, dia das mães, aí, né? Todo mundo queria estar aí tomando um vinhozinho com a sua mãe, mas enfim. A gente está, né, no momento de importância política, né, em que o DCE, em que a gente entende do DCE, em tempos como esse, né? Nós, enquanto estudantes, precisando de auxílio, enquanto direitos violados, então é inegociável isso que está acontecendo. A gente também não pode correr o risco de não ter uma entidade, por causa de divergências de opinião, política e de postura mesmo. Erra, de verdade, quem coloca os seus interesses privados acima do interesse coletivo. Mesmo, né, a chapa estatutariamente, né, terem critérios mínimos, né, como esse de terem membros faltando aí na chapa, e também, mesmo com a apresentação da chapa, né, eu acho que fica implícito aí que entra para a história do movimento estudantil mesmo da UEPB. Uma ação como essa em meio da pandemia e tal, e o interesse de construir um DCE de fato. Eu voto, nesse momento, por essa flexibilização, né, desse documento, e por hora é isso. No caso, Luana concorda com Batista, ela vota com o relator. Exato. Caco?
Pessoal, eu não preparei voto, e aí eu estou analisando os 2 votos aqui, e em base disso eu vou construir meu voto, certo? Novamente, boa tarde a todos e a todas. Não sei se as meninas, das 2 meninas são mães, mas desejar o feliz Dia das Mães. Acho que talvez Luana, não sei. Eu vi ela com a criança em uma das reuniões, Só eu não sei se tia. ela é mãe. Ah, tia. Então, um desejo para a mãe de todo mundo, né? Feliz Dia das Mães. E começo o meu voto amparado em ambos os 2 votos, e aí segue para registros verbais, sobre que nós estamos diante aqui um conflito de norma posta versus normas pressupostas. Nós temos um conflito de ideias versus texto legal. Nesse sentido, é bastante recomendável que nós prezamos pela, vamos dizer que, uma realidade de fato, certo? Eu li os 2 pedidos na parte legalista, da parte que foi exposta pelo relatório e o voto de Lúcia, ele está correto na parte legal que ele se expôs. Já a parte de Batista, eu percebi um voto um pouco até mais doutrinário, a questão doutrinária, que nos trouxe algumas decisões, algumas movimentações da doutrina quanto a isso. E aí, teve uma coisa que trouxe para mim destaque no voto de Batista, que foi o seguinte, que é a questão da reserva do possível. Ele traz um parágrafo aqui dos ensinamentos de Marco Antônio Senevides, que diz o seguinte: entre essas 2 reservas do possível, a fática e a jurídica, que é as 2 realidades que nós vemos nos 2 votos, deve caminhar o administrador público na busca para tornar sua ação a mais eficiente possível. Observados os limites materiais e as imposições jurídicas, deve o administrador ponderar entre as diversas alternativas possíveis aquelas que promovem um melhor custo-benefício. Neste balanço, entre bônus e ônus, entram não apenas os recursos financeiros, mas sim toda a gama de interesses coletivos e individuais afetados pela ação administrativa. E ele segue com a exposição de Massa Justin Filho, um grande doutrinador do direito administrativo, dizendo o seguinte: a impossibilidade fática da aplicação do regime jurídico, até então vigente, decorre da prevalência dos princípios jurídicos. É necessário preservar os direitos fundamentais e a proposta de submissão das relações jurídicas em curso às regras pretéritas produziria o risco de sacrifício insuportável de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. Isso impõe o afastamento do argumento formalista, no sentido de que as relações jurídicas ora existentes foram constituídas sobre a égide de certas regras legais e contratuais, cujo o afastamento talvez seria impossível. O argumento da impossibilidade de afastamento da aplicação das regras pretéritas é formalista e não apenas por ignorar a realidade dos fatos. Outro defeito reside em ignorar a lesão de direitos fundamentais cuja tutela encontra consagrada constitucionalmente. Eu, em base dos 2 votos postos, puxando para si a decisão de criação do DCE, exposta em seu estatuto, que tem como base a representação dos membros e a representação dos estudantes, com base nos fatos que ele colocou, tendo em vista a inexequibilidade da comunidade acadêmica na efetividade dos direitos sociais, tais como a ausência dos respectivos conselhos deliberativos da universidade, deixando de pautar as necessidades dos estudantes da universidade na criação de políticas públicas. Também, como outro fato que se destaca é a inexistência de DCE por mais de 3 anos. Assim sendo, limitando-se a capacidade dos estudantes nesse período, e aí ele segue para a concepção de uma chapa. Ora, a suspensão das aulas impossibilitou a visitação nos campos desta entidade, bem como contato com diversos estudantes da sociedade. Nesse sentido, visando formular
e seguir os interesses dos estudantes, conforme a própria formatação e o surgimento, a constituição do próprio estatuto, os interesses os quais foram fundadas este DCE, e os quais eram por si só a representação, a vez e a voz dos estudantes, voto, neste caso, eu seguiria o voto do relator, mas ele houve uma alteração, e eu vou continuar com o voto que foi exposto aqui, escrito, voto, neste caso, pelo provimento parcial, tendo em vista que neste momento pandêmico, pelos motivos retros que ele colocou no parecer, favorável à homologação da chapa na formação e formatação que se encontra, tendo em vista a indicação de 55 membros, não na formatação que está, mas sim pelos princípios constituintes deste DCE, voto nesse sentido. É o voto. O presidente, eu posso opinar? Caco, o voto do relator o voto aqui é pela admissibilidade ou não da relativização. Não é pela homologação. Já foi falado isso aqui, não é pela homologação. Homologação é outra coisa. Homologação a gente vai homologar a chapa porque vai homologar. A chapa é a única chapa que tem. Mas o voto é pela relativização do disposto no parágrafo 2º do artigo 12 do regimento, que é uma expressão literal do artigo 19 do estatuto. É isso. O voto é pela relativização do disposto. Você vota Mas, pela relativização. Nesse caso, pelos princípios fundamentais, fundantes do DCE, a própria homologação da chapa é uma relativação do que está disposto neste artigo que você propôs. Nesse sentido, é meu voto. Então, no caso, você vota pela relativização do coisa, né? Do artigo. Sim, conforme os... Então, mais uma pessoa votando contra o estatuto do DCE da UEPB. Que fique registrado que é mais uma pessoa... Peraí. Não vamos politizar, não vamos politizar. Não vamos politizar. Não, isso é politização. O DCE da UEPB. Não. É sim. Não. Você está relativizando... Eu não vou minimizar aqui, não. Ele está, sim, contrariando o estatuto do DCE da UEPB. Você, vou fazer Batista o seguinte, e Luana... Um fala, outro fala. Pronto. Gente, posso falar? Debater aqui não... Só um minuto, Batista. Debater aqui não vai ter muito, assim, efeito. Não, o voto já foi dado. O voto já foi dado. Sim, ok, tudo bem. Eu posso dar uma sugestão, certo? Eu acho que todo mundo aqui tem um pensamento semelhante. Eu não tenho certeza, mas eu vou ser muito sincera. Tem um pensamento semelhante de homologação de chapa. Eu acho que está todo mundo nesse mesmo pensamento, mas a gente está falando aqui de um pedido encaminhado pela chapa, certo? Um pedido encaminhado pela chapa foi, eu vou fazer questão de ler novamente, para ficar claro. Flexibilização da composição da chapa para que haja, no mínimo, um representante por campus na diretoria dos campos, tá certo? Esse foi o pedido. Então, a gente tem que ir de encontro com esse pedido, tá certo? Então, nesse caso, pelo que eu entendi, vocês votaram favoráveis, tá certo? Mas o que é que eu acho... Votaram contra o estatuto desse da UEPB. Sim, calma, Lucy. Então, nesse caso, o que é que eu acredito? Eu acredito que a gente pode mudar a flexibilização dessa pauta, no sentido de que flexibilização da composição da chapa para que haja, no mínimo, a falta de 5 representantes que são no campus 2. Emily, já montou a maioria aqui. Já montou. A proposta já foi aprovada. A chapa aqui, a comissão aqui já aprovou que a chapa vai ser homologada com essa composição, com um único representante no campus Lagoa Seca. Já foi aprovado. Aqui já se formou a maioria. Não tem mais o que discutir aqui, não. Certo, mas a forma que você está colocando é uma forma muito... É a única forma. É a única forma. O estatuto diz uma coisa e tá todo mundo contrariando o estatuto aqui. No seu voto, Lucy, você disse o seguinte: você é contra o pedido, mas você é a favor da homologação da chapa. A homologação com o prazo para que a chapa apresente os membros complementares. Sim, mas a partir do momento... Ou seja, foi contrário ao pedido também, Lucy. Não, eu fui contrário ao pedido. Eu fui contrário ao pedido. Você foi favorável ao pedido. Você foi favorável ao pedido. Eu fui contrário ao pedido.
Não. Eu não Sim, admito. eu não posso, meu admito que a voto no eleição caso é seja isso. Eu me realizada. baseei nos Eu princípios não admito fundantes. que a eleição A sua seja demissão da realizada. forma que você deseja Que a eleição seja é conforme o realizada com colegiado. apenas uma É pessoa conforme o representando o colegiado. Agora campo você tem de que Lagoa Seca. Eu pegar não os admito. princípios Eu não fundantes admito. do O princípio DCE. fundante O do que foi que DCE-UEPB está lá no fundou o estatuto. DCE? Foi O a princípio representação fundante de do todos os estatuto está no estudantes. estatuto. Você está jogando no lixo tudo isso. Não, eu não Eu tô acho que a jogando gente no lixo, está nessa não. Eu não discussão, tô nem jogando no lixo. precisava. Eu tô prezando pelo estatuto do DCE-UEPB. Eu tô prezando pelo estatuto do Você DCE-UEPB. tem que prezar pela Constituição do DCE. É o estatuto. Do DCE, a É o Constituição, estatuto. os Gente. princípios. Você sabe que na própria Meu Constituição, amigo, a gente a tá trabalhando no DCE, modulação a gente não tá de no STF não, efeitos. Caco. A gente não tá no STF Ah, não. você. Isso é uma comissão eleitoral. Quem determinou os a gente tem que trabalhar procedimentos com que as foram regras. feitos, da todas as A formas gente que trabalha foram com feitas, as foi regras. você. A modificação do estatuto formatação. cabe ao Congresso interno. Não. Tu tá no direito, rapaz. Cria vergonha nessa cara. Cria vergonha tu, pô, que tu é direito constitucionalista e tu não se Tá baseia bom, nos tá. princípios fundantes Ilúcio. de um DCE, Tá rapaz. bom. Eu Tá acho que bom. tu tá entrando já na questão interna, atacando todo mundo aí, só porque o teu voto foi minoria, pô, respeita que eu estiver no Beleza, tribunal Caco, e teu beleza. voto for minoria, Afirme que seu voto tu não foi vai contrário sair ao atirando em todos os estatuto. embargadores, não, pô. Assuma que seu voto foi contrário ao estatuto. Seja homem. Assuma. Não, Eu meu votei em voto foi contrariedade ao conforme os estatuto. princípios fundantes do DCE. Os princípios fundantes Eu do acho DCE que estão no você tem que estatuto. admitir Ponto. isso. Você tem que admitir, houve a votação. E aí perdeu no tribunal, você não vai fazer isso, exatamente, não, vai fazer birra, não. perdi porque Que 3 pessoas advogado aqui será contrariaram o você, estatuto homem? do DCE-UEPB. Gente, eu Ponto, vou perdi. desligar o microfone de vocês. Pelo amor de Deus. A gente é tudo adulto aqui. Vocês estão brigando feito duas crianças. Não, isso aqui é discussão mesmo. Isso aqui é Não discussão foi eu que de Não, comecei. isso não é discussão. Não isso foi é eu que eu briga. comecei. Vocês estão com ofensas pessoais aí. Isso é briga. Que vergonha, gente. Tá sendo gravada essa reunião. Tá sendo Enfim. gravado, meu voto foi escrito, meu voto vai ser constado. Eu quero que meu voto seja registrado e levado junto com os documentos de eleição. Tá certo, Lúcio. Tá certo. Então, pronto, gente. A reunião está encerrada, acatada por maioria. A aceitação do pedido pela chapa é na luta que a gente se encontra. Que a gente se encontra, se a gente se encontra, tá certo? Reunião encerrada.